A neve caía desde o meio-dia e, às 19 horas, havia soterrado Aspen Ridge sob um silêncio que parecia quase intencional, como se a cidade tivesse decidido coletivamente prender a respiração. Daniel Carter limpou a névoa do lado de dentro da janela do restaurante com as costas da mão e olhou para a rua. O estacionamento era um campo branco. O semáforo na esquina balançava em seu cabo, piscando em âmbar ao vento. Uma sacola de plástico girava em um vórtice perto do meio-fio, presa, sem ir a lugar nenhum. Papai, você não está comendo. Ele se voltou para a mesa. Lucy tinha 6 anos e o observava com aquela atenção calma e sem piscar que as crianças reservam para coisas para as quais ainda não têm palavras, a maneira como notam o mundo antes de serem ensinadas a desviar o olhar. Desculpe, bichinho. Ele pegou o garfo. Eu estava olhando a neve. É muita, disse ela. É sim. Ela voltou ao jantar. O restaurante, Caldwell's, um lugar familiar na Main Street, com cabines vermelhas e fotos emolduradas da antiga Aspen Ridge nas paredes, era quente daquela maneira que apenas os lugares aquecidos contra o frio conseguem ser. As janelas estavam embaçadas nas bordas. 2 cabines adiante, um casal discutia em voz baixa. Perto do bar, um homem com uma jaqueta de esqui bebia uma cerveja lentamente e encarava a televisão montada, que exibia uma previsão do tempo de que ninguém precisava. A tempestade estava bem ali fora. Eles podiam vê-la perfeitamente. Lucy estava comendo frango assado. Ela comia metodicamente, segurando o garfo com as 2 mãos, pressionando cada pedaço cuidadosamente em uma pequena poça de mostarda com mel que havia organizado no canto do prato. Ela sempre foi precisa sobre isso. Gostava das coisas onde as colocava. Daniel estava na metade de um hambúrguer do qual não sentia muito o sabor quando o sino acima da porta tocou. O ar frio varreu o interior. Uma mulher entrou. Uma mão segurava a porta atrás dela. A outra segurava a mão de uma garotinha. A mulher tinha talvez 30 anos, talvez menos. Era difícil dizer. Ela usava um casaco de lã que havia sido bom uma vez, anos atrás. O tipo de casaco que se mantinha inteiro por pura teimosia. Suas botas estavam úmidas. A bainha de seu jeans estava encharcada. O cabelo era escuro, puxado para trás, e o frio havia avermelhado as pontas de suas orelhas e a ponte do nariz. A garotinha ao lado dela tinha talvez 4, talvez 5 anos. Usava uma jaqueta rosa que era um tamanho menor do que o necessário. Os punhos subiam pelos antebraços. Ela tinha o mesmo cabelo escuro da mãe e olhos enormes. A mulher vasculhou o ambiente da maneira como as pessoas fazem quando estão acostumadas a serem convidadas a se retirar. Uma avaliação rápida, já calculando as saídas. Ela encontrou uma cabine vazia nos fundos, longe das janelas, longe dos outros clientes, e caminhou até lá sem fazer contato visual com ninguém. A garotinha, no entanto, moveu-se de forma diferente. Ela andava devagar, virando a cabeça, não porque estivesse perdida ou distraída. Ela estava olhando para a comida, para o frango assado, a mostarda com mel, o copinho de suco de maçã com tampa de papel. Ela parou de andar por um momento, apenas um instante, tempo suficiente para Daniel notar. Sua mãe notou também. Ela pegou a mão da menina e a guiou firmemente em direção à cabine. Daniel voltou a olhar para o hambúrguer. Aquele momento pesou dentro dele, desconfortável. Ele conhecia aquele olhar. Ele mesmo o havia usado uma vez, embora fosse mais velho, com 9 ou 10 anos, talvez em pé do lado de fora de uma lanchonete no condado de Franklin,
enquanto sua mãe discutia baixinho com um homem na calçada sobre algo que sempre se resumia à mesma coisa. No fim das contas, ele havia pressionado o nariz contra o vidro e assistido uma família comer panquecas. E o desejo fora tão específico e total que pareceu como estar perto demais de uma fogueira. Ele pegou o hambúrguer, colocou-o de volta no prato. Do outro lado do restaurante, a mulher estudava o cardápio. A garotinha estava sentada à frente dela, chutando os pés contra o assento da cabine, olhando ao redor do salão com aqueles olhos enormes. Um garçom, um rapaz jovem, Nathan, que Daniel conhecia, foi até lá para anotar o pedido. O que aconteceu a seguir foi tão silencioso que quase ninguém no restaurante percebeu. A mulher fez o pedido. Nathan anotou algo. Houve uma pausa. Nathan se inclinou levemente para a frente. A mulher balançou a cabeça. Ela enfiou a mão no bolso da jaqueta e contou algo na palma da mão. Daniel percebeu pela maneira como a mão dela se movia, devagar, com cuidado, o jeito como você conta quando já sabe que o número não será suficiente. Ela olhou para Nathan. Nathan olhou para ela. A mulher disse algo. Ela guardou as moedas ou notas ou o que quer que fosse de volta no bolso. Pegou o casaco do assento ao lado. Esticou o braço e ajudou a garotinha com a jaqueta, fechando o zíper com movimentos eficientes e práticos, sem encontrar os olhos da menina. A garotinha olhou para o rosto da mãe e leu algo ali, pois parou de chutar os pés. Elas se levantaram. Daniel já estava fora da cadeira antes de decidir se levantar. Ele as alcançou logo de fora da porta, no pequeno vestíbulo entre as saídas interna e externa, onde o frio pressionava pelas frestas. A mulher estava com a mão na maçaneta da porta externa quando o ouviu atrás dela. Ela se virou. Seu rosto assumiu uma expressão imediatamente defensiva. Não rude, não assustada exatamente, mas fechada da mesma forma que portas se fecham quando alguém aprende que a próxima batida geralmente é problema. Com licença, disse Daniel. Ele estava com a jaqueta vestida pela metade, um braço dentro, o outro fora. Não havia planejado o que dizer. Eu só queria perguntar se gostariam de voltar lá para dentro. A mulher olhou para ele, olhou para sua jaqueta. Por quê? Ela disse apenas uma palavra, mas carregava um peso considerável. Não hostil. Algo mais cuidadoso que hostil. A pergunta de alguém que já se queimou com a resposta antes. Porque está frio, ele disse. E porque minha filha não come todo o frango dela e eles me cobram por isso de qualquer jeito. Foi uma coisa terrível de se dizer. Ele soube assim que as palavras saíram. Viu a expressão da mulher mudar. Um estreitamento ao redor dos olhos, um leve endireitar da espinha. Nós estamos bem, ela disse. Obrigada. Ela empurrou a porta externa. O frio entrou como uma parede. A neve agora soprava de lado, encontrando as brechas entre os prédios, e a garotinha se encolheu, virando o rosto para longe do vento. Eu não estou tentando, ele começou. Eu sei o que você está tentando fazer, disse a mulher. Não de forma cruel, apenas com secura, como alguém relatando um fato sobre o clima. Não precisamos de caridade. Ela saiu. A garotinha foi com ela, uma mão pequena perdida na da mãe. A porta se fechou. Daniel ficou no vestíbulo por um momento. Através do vidro, ele as viu caminhar rapidamente. A mulher se inclinava contra o vento. A garotinha aconchegada ao seu lado, suas pegadas sendo cobertas quase imediatamente atrás delas. Ele voltou para dentro. Nathan estava limpando a cabine onde elas haviam se sentado. Não havia nada na mesa, nem um copo, nem um guardanapo. Elas não tinham pedido nada. Nathan encontrou o olhar dele, olhou para a mesa e não disse nada, o que por si só já era uma declaração. Daniel sentou-se novamente de frente para Lucy. Ela o observava. Ela voltou? Perguntou Lucy. Não, bichinho. Ela está bem?
Daniel olhou para a porta. O vestíbulo agora estava vazio. Eu não sei, ele respondeu, porque essa era a resposta honesta. E ele havia decidido anos atrás que respostas honestas, mesmo as mais difíceis, eram o que ele devia à filha. Lucy ponderou sobre isso. Ela desfiou um pedaço de frango com os dedos. Talvez ela só precisasse de mais tempo, ela disse. Daniel olhou para a filha de 6 anos. Ele disse devagar. Talvez ela precisasse. Ele pensou nelas durante a viagem de volta para casa, os limpadores de para-brisa trabalhando duro contra a neve. Ele pensou nelas quando carregou Lucy para dentro, adormecida em seu ombro, suas botas pingando no capacho. Ele pensou nelas quando se sentou à mesa da cozinha com uma xícara de café já frio, a casa silenciosa ao seu redor, a tempestade batendo contra as janelas, o rosto da garotinha, a qualidade específica da fome nele, não dramática, não atuada, apenas real. A forma como ela havia desacelerado quando viu a comida. Ele já tinha sido aquela criança, não em um restaurante, não com uma jaqueta rosa, mas o sentimento era o mesmo. Aquela impotência particular de querer algo básico, algo que todos ao seu redor pareciam simplesmente ter, e não saber como pedir sem que isso significasse algo terrível sobre você e sua família. Lucy apareceu na porta da cozinha de pijama. Estampa de corujas, uma meia caindo. Você ainda está acordado, ela disse, sem tom de acusação. Você também está, não é? Ela subiu na cadeira à sua frente e cruzou os braços sobre a mesa, como fazia quando se preparava para dizer algo importante. A garotinha, ela disse. Ela estava com fome? Acho que sim. Por que a mãe dela não deixou a gente comprar comida? Daniel girou a caneca de café frio nas mãos. Às vezes, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. Quando as pessoas passam por coisas difíceis, ser ajudado faz com que elas se lembrem do quanto as coisas estão difíceis, e isso pode parecer pior do que simplesmente estar com fome. Lucy pensou sobre isso por um longo tempo. Isso é confuso, ela disse por fim. É sim. Ele próprio aprendera isso em um momento específico, num estacionamento específico, cerca de 12 anos atrás. Ele tinha 23 anos. A mãe de Lucy havia ido embora há 6 meses. Ele estava morando em sua caminhonete com um bebê de 10 meses, uma mochila e $47. E um homem chamado Walter Howard o encontrou no estacionamento atrás da loja de ferragens onde ele dormia e não lhe ofereceu dinheiro. Walter Howard lhe ofereceu um emprego. Preciso de alguém que possa começar na segunda-feira, Walter dissera. Você tem cara de alguém que pode começar na segunda-feira. E foi isso. Sem expressões de simpatia, sem avaliações de sua situação, sem pena visível, apenas a dignidade limpa de ser visto como alguém capaz de conquistar algo. A loja de ferragens de Walter havia se tornado o emprego em tempo integral de Daniel depois sua carreira. 3 anos mais tarde, ele comprou o estoque de Walter quando o velho se aposentou. 7 anos depois disso, a Carter Supply tinha 2 unidades e 12 funcionários, além da reputação de saber onde encontrar peças que ninguém mais conseguia. Não era caridade. A diferença importava. Sempre importou. Ele foi para a cama, mas não dormiu. Ele se deitou de costas no escuro e permitiu-se lembrar de coisas que normalmente mantinha em um compartimento específico, não trancado, apenas guardado. Da mesma forma que se guardam ferramentas de que não se precisa com frequência, mas que se precisa saber que estão lá. O nome de sua mãe era Diane. Ela havia trabalhado em 2 empregos durante a maior parte de sua infância, de dia na lavanderia, à noite numa lanchonete, e havia feito isso com um tipo de ferocidade silenciosa que ele só compreendeu totalmente quando teve idade suficiente para entender a exaustão.
Eles nunca foram miseráveis. Não exatamente, mas estiveram perto o suficiente para que ele conhecesse o cheiro específico do limite, a luz opaca do aviso de corte de energia, a maneira peculiar como sua mãe hesitava antes de abrir a geladeira, as refeições que enchiam o estômago sem conter quase nada. Ele era orgulhoso, mesmo quando criança, talvez especialmente por ser criança. Ele havia recusado a assistência de merenda escolar 3 vezes, antes que uma professora, a Sra. Pierce, encontrasse um jeito de fazer o programa de alimentação da escola parecer algo que ele estava fazendo pela escola, em vez da escola fazendo por ele. Ela o nomeara Monitor de Almoço Estudantil, um título que inventara na hora e que não significava nada, exceto que ele ganhava um almoço grátis todos os dias e podia sentir que o havia merecido. Ele sabia, mesmo naquela época, que era uma ficção, mas era uma ficção bondosa e o alimentara, e ele pensava na Sra. Pierce com mais frequência do que ela jamais saberia. A mulher no restaurante, Claire, embora ele ainda não soubesse o nome dela, tinha a mesma postura de seu eu mais jovem, a mesma postura esquiva, a mesma recusa cuidadosa. A diferença é que ela também tinha Sophie. Ele pensou em Lucy aos 18 meses, dormindo no banco da caminhonete ao seu lado, embrulhada na jaqueta dele porque ele havia vendido o saco de dormir por $20. Lucy, tão pequena e tão completamente confiante, que o peso disso tinha sido quase físico. Ele nunca sentira tanto medo na vida. Não da pobreza. Ele conhecia a pobreza, mas de falhar com ela especificamente, de ser a razão pela qual ela aprenderia cedo que o mundo era frio e indiferente. Walter Howard lhe dera um emprego numa terça-feira. Na quinta, ele tinha um apartamento estúdio. No mês seguinte, tinha uma conta poupança com $40, o que na época parecia uma riqueza imensurável. Ele devia uma versão daquilo a alguém. Ele sempre devia. A dívida não tinha fatura e nem data de vencimento, mas ele estava ciente dela há anos, esperando o momento certo para pagar. Pela manhã, começou a perguntar discretamente sobre uma mulher e uma garotinha de jaqueta rosa. Aspen Ridge era uma cidade pequena. Tinha cerca de 9.000 habitantes, 2 cafeterias, uma loja de ferragens, a dele, uma biblioteca que lutava pelo seu orçamento e um parque no centro da cidade chamado Millbrook Green, que ninguém usava em janeiro. Ele as encontrou lá numa terça-feira, 8 dias após o episódio no restaurante. Quase não a reconheceu. Ela usava um casaco diferente, o mesmo de lã, ele percebeu, mas havia acrescentado um cachecol cinza. Estava sentada em um banco no limite mais distante do parque, perto dos carvalhos, segurando um copo de papel com as 2 mãos, observando o parquinho. A garotinha estava no escorregador. Era a única criança ali. O parque, de resto, estava vazio, os balanços se movendo ao vento, a estrutura de escalada com bordas congeladas. A garotinha subia a escada, escorregava, subia de novo. Ela fazia um som a cada descida. Um uhu, pequeno e feroz, que ecoava pela grama coberta de neve. Daniel não se aproximou delas. Encontrou um banco no lado mais próximo do parque, equidistante entre o portão e o parquinho, e sentou-se. Ele havia trazido café. Bebeu-o, observou a neve nos carvalhos e não olhou na direção delas. Ele voltou no dia seguinte e no outro também. Existe um tipo de paciência que não é passiva, não é ficar esperando que algo aconteça, mas manter ativamente uma presença que cria as condições para que algo eventualmente aconteça em seus próprios termos. Daniel entendia isso pelo seu trabalho. Você não convencia um empreiteiro cético a adotar um novo fornecedor jogando o discurso para cima dele. Você aparecia com consistência, cumpria o que prometia, deixava o trabalho falar por si ao longo do tempo. A confiança não era uma transação, era um padrão acumulado. Ele aplicou a mesma lógica agora.
Trouxe um livro no terceiro dia, uma edição gasta de bolso que já tinha lido, para que pudesse desviar o olhar da página sem perder o fio da meada. Ele leu sob o sol fraco de janeiro, bebeu seu café e deixou que sua presença se tornasse imperceptível. No quarto dia, percebeu que Sophie havia mudado sua técnica no escorregador. Agora descia de cabeça para baixo, de bruços, com os braços esticados à frente, o que parecia alarmante à distância, mas que ela administrava com total compostura. Claire observava de seu banco com uma expressão que Daniel reconheceu como a cara que os pais fazem quando os filhos estão fazendo algo tecnicamente aceitável, mas profundamente estressante. Ele desviou o olhar antes que ela pudesse pegá-lo observando. No quinto dia, ele trouxe 2 cafés. Deixou o segundo na extremidade oposta do seu banco, com a tampa, soltando vapor. Sentou-se na extremidade mais próxima. Não o ofereceu, nem chamou atenção para ele. Simplesmente o deixou lá. Depois de um tempo, talvez 10 minutos, a mulher atravessou o parque e sentou-se na outra ponta de seu banco. Ela pegou o café. Olhou para a frente. "Você não vai parar de vir aqui", ela disse. "Não", ele disse. "Isso é irritante." Provavelmente. Ela bebeu o café. Ele bebeu o seu café do outro lado do parque. A garotinha havia descoberto que se corresse para o escorregador, num ângulo ligeiro, poderia girar ao sair dele, o que agora fazia sistematicamente com grande satisfação. "O nome dela é Sophie", a mulher disse. "Eu sou Daniel." "Eu sei, andei perguntando por aí." Uma pausa. "Sua loja está lá há muito tempo." 12 anos. Outra pausa. "Meu nome é Claire." Ficaram em silêncio por um tempo depois disso, não de forma desconfortável. O vento movia-se pelos carvalhos. Sophie corria, girava e corria de novo, incansável, específica em sua alegria. "Ela gosta do parque", disse Daniel. "Ela dormiria aqui se eu deixasse." Uma pausa, o mais próximo de calor que ele ouvira dela até então. "Ela diz que o ar frio tem cheiro de pinguim." "E tem?" "Não tenho a menor ideia. Ela tem uma enciclopédia de pinguins. Ela leva isso muito a sério." Sophie disparou do escorregador, aterrissou num banco de neve e ficou lá por um momento, com os braços e pernas abertos, avaliando o céu. Em seguida, levantou-se, limpou a roupa e começou a subir a escada novamente. "Ela não desanima fácil", disse Daniel. "Não", Claire disse. "Ela não desanima." Ele ouviu algo naquelas 2 palavras, uma nota íntima, rápida demais para se nomear, como a luz passando por uma porta brevemente aberta. Levaram mais 3 semanas até que ela lhe contasse. Haviam estabelecido um padrão sem discutir. No parque às 14 horas. 2 cafés. Sophie no parquinho. Conversas que andavam em círculos antes de ocasionalmente tocarem em algo real. Ele descobriu que Sophie tinha 4 anos e meio e era obcecada por pinguins. Descobriu que Claire havia crescido em uma cidade chamada Mill Haven, a 3 horas ao sul. Descobriu que ela havia estudado contabilidade brevemente numa faculdade comunitária antes que as coisas intervissem. As coisas que haviam intervindo, ela lhe contou numa quinta-feira cinzenta de fevereiro, quando Sophie havia adormecido no banco entre eles, a cabeça no colo de Claire, a jaqueta rosa desabotoada para revelar um suéter com um pinguim. "Eu deixei o meu ex quando a Sophie tinha 18 meses", Claire disse. Sua voz era controlada. Tinha a voz de alguém que já contara essa história dentro da própria cabeça tantas vezes que a superfície dela havia ficado lisa. "Ele não era violento. Quero deixar isso claro. Ele foi tirando as coisas de mim aos poucos. Dinheiro primeiro, depois decisões. Até que, eventualmente, eu acordei e percebi que não tinha a menor ideia de quem eu era.
E a Sophie estava começando a observar o jeito que eu me movia ao redor dele, e eu não queria que ela aprendesse isso. Daniel não disse nada. Ele compreendia que a maneira de manter alguém falando não era respondendo às palavras, mas simplesmente estando presente, inalterado. Eu fui embora. Tinha $300 e um carro que fazia barulho, e dirigi até o barulho ficar muito alto, e viemos parar aqui. Ela olhou para o rosto adormecido de Sophie. Encontrei trabalho limpando escritórios. Estava tudo bem. Então conheci um homem. O nome dele era Garrett. Ele trabalhava com imóveis comerciais e se ofereceu para ajudar. Ela parou. Que tipo de ajuda? Daniel perguntou. Trabalho, a princípio. Trabalho de verdade, inserção de dados para o escritório dele, horários flexíveis, bom pagamento. Ele era gentil, era bom com a Sophie, vinha ao parque. Ela fez uma pausa. Ele esperou muito tempo antes de começar a pedir coisas. Os pedidos tinham sido graduais. Você poderia trabalhar até mais tarde na sexta? Poderia faltar à festa do escritório? Preciso que você cubra isso. Você poderia assinar este documento? É só burocracia, não se preocupe com os detalhes. Poderia manter nosso acordo em segredo? Os outros funcionários ficam estranhos com essas coisas. Você poderia? 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 E quando ela entendeu a forma do que havia se metido, ela devia a ele, ou acreditava que devia, o emprego. O depósito do apartamento do qual ele fora fiador em segredo. As referências que ele fornecera, as recomendações que ligavam o nome profissional dela ao dele. Quando ela disse não, clara e finalmente, para algo que não podia racionalizar e ignorar, ele havia desfeito tudo aquilo, metodicamente. O emprego, a referência, uma ligação para o gerente do prédio. Ela fora despejada em 60 dias. Ele nunca me ameaçou, ela disse. Nunca disse nada que eu pudesse levar a alguém. Ele simplesmente tirou o andaime e eu caí. Sophie fez um pequeno som durante o sono. Claire alisou o cabelo dela automaticamente sem olhar para baixo. Aquele jeito como as mães tocam os filhos, constante, impensado, como respirar. Então, quando você se ofereceu para pagar o jantar, ela disse, não foi. Eu sei que você não é ele. Eu sei, mas eu não tenho como saber disso ainda, entende? O padrão parecia o mesmo. Parecia o mesmo, Daniel concordou. Ele olhou para as árvores nuas ao longo da beira do parque. Posso te perguntar uma coisa? Pode? Se alguém tivesse te oferecido um emprego de verdade, com uma entrevista formal e um contrato, aquilo teria parecido a mesma coisa? Um longo silêncio. Talvez não, ela disse. Mas eu estaria procurando a armadilha. E se não houvesse uma? Ela olhou para ele pela primeira vez em vários minutos. Seus olhos eram castanhos, firmes e muito cansados. Então suponho que eu teria descoberto eventualmente. Ele havia pensado com cuidado em como fazer isso, o que era incomum para ele. Daniel Carter, por disposição, era um homem de ação direta. Tomava decisões rápido e confiava na lógica do seu instinto. Mas isso exigia algo mais. A mesma paciência que ele precisara com um fornecedor em Burlington, que fora queimado 3 vezes por distribuidores antes de trabalhar com eles. Algumas relações exigiam um ritmo diferente. Eu não vou me oferecer para te ajudar, ele disse. Ela o olhou de lado. Ok. Eu vou te dizer que tem uma vaga aberta na minha loja para um contador de meio período. O último se aposentou em novembro e eu mesmo tenho feito as contas aos domingos, o que é uma bagunça. Ele enfiou a mão na jaqueta e tirou um cartão. Colocou-o no banco entre eles, não na direção dela, apenas no espaço entre os dois. O cargo paga $18 por hora, meio período para começar. Potencial para período integral em 3 meses, dependendo do desempenho. Entrevista comigo
e com minha gerente, Margaret. Exigência de referências, contrato padrão. Ele se levantou e começou a abotoar a jaqueta. Não há uma segunda parte, ele disse. Nenhum favor, nenhuma pegadinha. Você seria uma funcionária. Eu seria seu empregador, igual a qualquer outra pessoa que se candidate. Ele fez uma pausa. O que não é ninguém, porque ainda não anunciei. Eu queria falar com você primeiro porque achei que você merecia saber antes que se tornasse público. Ele pegou os copos de café vazios. Se você estiver interessada, ligue para o número no cartão. Se não estiver, a vaga vai para o mural amanhã. Ele olhou para Sophie, ainda dormindo. Ela vai sentir frio quando acordar. Ele caminhou até o portão. Não olhou para trás. 3 dias se passaram. Ele postou a vaga. Recebeu 4 consultas, das quais 2 eram sérias. Ele agendou com Margaret para fazer as ligações preliminares. No 4º dia, às 8h47 da manhã, seu telefone tocou. Um número que ele não tinha salvo. A vaga ainda está aberta? A voz de Claire, firme, um pouco cuidadosa demais. Sim, ele disse. Gostaria de agendar uma entrevista. Margaret conduziu a entrevista. Daniel havia sido claro quanto a isso. Ele mesmo não a faria. Isso mudaria a natureza do processo de uma forma que não ajudaria ninguém, muito menos Claire. Margaret tinha 51 anos, gerenciava a Carter's Supply há 6 anos e possuía o dom de identificar competência que nada tinha a ver com a forma como as pessoas se apresentavam e tudo a ver com a forma como resolviam problemas. Daniel estava nos fundos fazendo o inventário quando a entrevista aconteceu. Ele não ouviu quase nada. Depois, Margaret foi procurá-lo. Ela se encostou na estante e cruzou os braços. Ela conhece os números, Margaret disse. Bom. Ela está enferrujada com o software, mas já usou versões mais antigas. Ela vai aprender rápido. Uma pausa. Ela estava nervosa. Não nervosa de entrevista. Diferentemente nervosa. Eu sei. Ela perguntou 3 vezes sobre o contrato. Se poderia ter uma cópia, se poderia levar a um advogado para dar uma olhada. Margaret olhou firmemente para ele. Eu disse que ela poderia até registrar em cartório se quisesse, e que nós pagaríamos. Boa decisão. Quer me contar o que está acontecendo? Ela foi maltratada por um empregador, disse Daniel. Ela precisa saber que isso aqui é direto. E é? Ele encontrou os olhos de Margaret. Sim. Ok, disse Margaret. Ela descruzou os braços. Eu gostaria de contratá-la. Então contrate-a. Clary começou numa segunda-feira. Ela chegou 7 minutos adiantada, o que Daniel notou e não comentou. Ela usava um blazer escuro sobre uma camisa branca, com o cabelo preso, e parecia daquele jeito que as pessoas ficam quando colocam um esforço tremendo para aparentar que não fizeram nenhum esforço, extremamente preparada. Margaret mostrou o escritório a ela, uma sala pequena e bem iluminada nos fundos do andar principal, com uma janela que dava para a doca de carga e, além dela, para o estacionamento que fazia divisa com a rua Sycamore. Não era uma vista glamurosa, mas a mesa era sólida e a cadeira era boa, porque Margaret insistira em uma cadeira boa quando aceitara o emprego 6 anos atrás, e a filosofia havia se propagado. O contador anterior, um homem chamado Hank, que havia se aposentado para a Flórida em novembro, com considerável alívio de todas as partes, mantinha seus arquivos em um sistema que só poderia ser descrito generosamente como arqueológico. Havia pastas físicas de 2019 misturadas com arquivos digitais de 2022 e um caderno espiral com anotações a lápis que, aparentemente, fora o sistema de referência cruzada pessoal de Hank,
e que ele havia levado consigo, deixando para trás apenas as consequências. Claire abriu a primeira pasta digital e ficou em silêncio por um longo momento. "Onde gostaria que eu começasse?" ela perguntou a Margaret. "De onde quer que você consiga fazer sentido disso", Margaret respondeu. Ela começou do começo e foi avançando. Margaret lhe mostrou o software, o sistema de arquivos e o caos particular dos últimos 3 meses do contador anterior. Claire sentou-se à mesa, abriu o primeiro arquivo e começou a trabalhar. Ela não jogou conversa fora, não fez um tour pela loja, não fez perguntas sobre coisas que não eram de sua responsabilidade. Ao meio-dia, comeu um sanduíche na mesa. Rapidamente. No final do dia, deixou um bilhete na mesa de Margaret com 3 perguntas e uma reconciliação provisória das contas de novembro que vinham dando dores de cabeça a Daniel desde dezembro. O bilhete era escrito à mão, limpo, específico, as perguntas numeradas, a reconciliação anexada como uma planilha impressa com suas correções propostas destacadas em amarelo. Daniel leu o bilhete de manhã e respondeu com as respostas. Esse tornou-se o padrão. Eles não socializavam. Ele era cuidadoso com isso, cuidadoso a ponto de às vezes parecer frio, o que ele sabia e aceitava. Ele havia pensado nisso explicitamente. A loja não era uma ocasião social. Não para ela. Não agora. Claire precisava que o trabalho fosse exatamente o que ele dissera que era, e a única maneira de demonstrar isso era deixar o tempo passar e não mudar nada. Cada interação que se mantinha profissional era um ponto de dados, um corpo de evidências construído lentamente de que aquele emprego era o que aparentava ser. Ele a cumprimentava de manhã, da mesma forma que cumprimentava Margaret e os 2 funcionários do salão, brevemente pelo nome, com intenções específicas de trabalho. Ele revisava o trabalho dela com a mesma franqueza que aplicava a tudo. Corrigiu um erro de categorização na segunda semana com um bilhete curto, do mesmo jeito que corrigiria qualquer um. Ele não adicionou calor para suavizar, não adicionou distância para formalizar. Tratou-a como a profissional competente que ela era. O que mudou lentamente foi o próprio trabalho. O caos de novembro foi resolvido no final da 3ª semana. O software ela aprendeu em 1 semana, o que Margaret relatou com as sobrancelhas erguidas. Começou a fazer sugestões sobre o sistema de contas a pagar, e pequenas, estruturadas como perguntas. Notei que estamos executando 2 ciclos de faturamento separados para o mesmo grupo de fornecedores. Valeria a pena consolidar? As perguntas eram boas. Ele as implementou. Nas quartas-feiras, ele notou. Claire saía às 15h15. Sophie saía da creche às 15h30. Ele não reorganizou os horários nem se ofereceu para ajustar nada. Apenas garantiu que as tardes de quarta fossem tranquilas. Entregas às terças e quintas. Burocracia programada para o início da semana. Após 6 semanas, Claire parou de verificar 2 vezes se a porta dos fundos estava trancada quando ia embora. Ele notou isso da mesma forma que se nota quando um som a que se acostumou finalmente para. Uma pequena ausência que significa algo. Após 8 semanas, ele chegou uma manhã e descobriu que ela havia trazido donuts e os deixado na sala de descanso com um bilhete que dizia: "Fevereiro é deprimente e nada mais." Ele comeu 2. Margaret comeu 3 e negou. Sophie foi à loja num sábado, uma vez quando a creche estava fechada e Claire tinha um prazo a cumprir. Ela sentou-se em uma mesinha que Margaret encontrou nos fundos e desenhou seriamente por 3 horas. Desenhou um pinguim, um cachorro, um prédio que identificou como a loja e um retrato de Daniel que ele aceitou com gravidade e colou na parede de seu escritório, onde permaneceu. "Seu nariz está errado", Lucy disse quando o viu.
Ela vinha à loja aos sábados de vez em quando fazer a lição de casa no balcão. É o meu nariz, Sophie disse com total confiança. Lucy analisou o retrato. Tá bom, ela disse. Elas viraram amigas depois disso, daquela maneira que as crianças viram amigas, de forma imediata e total, sem preâmbulos, sem negociação e sem memória de jamais não terem sido. A segunda tempestade veio em março, mais impiedosa do que a primeira. Chegou numa noite de terça-feira. O vento precedendo a neve em 1 hora, sacudindo as janelas da loja enquanto Daniel trancava tudo. Ele conseguia sentir a mudança de pressão no ar, aquele achatamento particular, como se o mundo inspirasse antes de algo grandioso. Dirigiu para casa na escuridão crescente, a estrada à frente se estreitando aos seus faróis. Lucy estava com sua vizinha Susan durante a noite, um arranjo fixo às terças-feiras. Ele estava em casa, com um sanduíche e um livro, quando seu telefone tocou. É a Sophie. A voz de Claire estava diferente, desencapada, como um fio do qual foi arrancado o isolamento. Ela não consegue respirar direito. A febre dela está subindo há 2 horas e a respiração parece errada. Liguei para o serviço de enfermagem e eles disseram para vir imediatamente. Mas para qual pronto-socorro? Ele disse. Eu não... Uma pausa. Ele podia ouvir Sophie ao fundo. Um som fino e raso, não um choro, algo pior que um choro. A tosse de um peito pequeno trabalhando duro demais. Meu carro, o motor, eu estava querendo... Estou indo, ele disse. Fique lá dentro. 5 minutos. Ele dirigiu rápido pelas ruas vazias. A neve era nova e ainda não havia sido removida. Seus faróis cortavam cortinas brancas. Ele parou no endereço que Claire lhe dera, um complexo de apartamentos próximo à rua Birch, no 2º andar. Ela já estava no saguão, com Sophie embrulhada num cobertor. O rosto da criança estava pálido e sua respiração audível mesmo da porta. Claire segurava Sophie com a urgência contida de alguém que decidiu que entrar em pânico é um luxo que não pode se permitir agora. Mais tarde, não agora. Vamos, ele disse. Dirigiu até o Hospital Geral de Aspen Ridge, a 7 minutos dali. Ele não acelerou demais. As estradas estavam ruins, mas tomou a rota mais direta e não parou, a menos que os semáforos exigissem. No banco de trás, Claire segurava Sophie e falava com ela baixinho. Ela não dizia, vai ficar tudo bem, o que Daniel notou. Ela dizia, estou segurando você, estou bem aqui, vamos contar os postes de luz. O que Sophie fez em uma voz fraca, de 1 a 11, antes de perder a conta. Krupp, a médica, disse 2 horas depois. Comum em crianças da idade de Sophie. Administrável com esteroides e ar umidificado, sério se não fosse tratado, que era exatamente o motivo pelo qual se vinha ao hospital quando a respiração mudava. A médica era uma mulher chamada Ellen Ferris, firme e específica, que explicou o tratamento sem ser condescendente e respondeu às perguntas de Claire sem apressá-la. Sophie estava em uma cama de hospital, com um pequeno monitor de oxigênio no dedo, um brilho vermelho na ponta, assistindo a um descanso de tela de aquário na televisão da parede. Ela havia parado de tossir quase por completo. A cor estava voltando ao seu rosto em pequenos incrementos, como uma maré retornando. Estava observando um peixe roxo grande mover-se em arcos lentos pela tela com o apreço focado de alguém que mereceu aquele descanso. Claire estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, com as 2 mãos espalmadas sobre as coxas, muito quieta. Ela estivera daquele jeito, imóvel, desde que a febre cedera. Não relaxada, a imobilidade de uma pessoa que segurou uma forma específica por horas e ainda não sabe como soltá-la. Daniel estava sentado em uma cadeira do outro lado do quarto. Ele havia trazido o café da máquina.
aquele café caracteristicamente ruim das máquinas de hospital, que de alguma forma é reconfortante em sua previsibilidade. Colocou um perto da cadeira de Claire. Não pediu que ela o pegasse. Apenas o deixou disponível. Do mesmo jeito que se deixa uma luz acesa. Depois de um tempo, ela o pegou. Eu cubro a conta, ele disse. Ela se virou para olhar para ele. Havia algo em seu rosto. Não uma recusa, não exatamente, mas o velho instinto despertando, o hábito da defesa. Não, ele disse, antes que ela pudesse falar. Não com rispidez, apenas com clareza. Eu sei o que você vai dizer. Não estou fazendo isso porque acho que você não pode lidar com a situação ou porque isso cria algo entre nós. Sophie precisava de um médico e agora tem um. É isso. Ele pausou. Fui ajudado em momentos específicos da minha vida, de uma maneira específica, que venho tentando retribuir desde então. Esta noite é um desses momentos. Esse é o único contexto. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo bip suave do monitor e pelo movimento tênue dos peixes no aquário da tela. O homem que te deu um emprego, ela disse. Quando você estava no estacionamento, ele havia contado a ela essa história semanas atrás, de forma breve. Walter Howard. Ele teve medo de que você não aceitasse? Daniel pensou sobre isso com honestidade. Acho que ele teve medo de que eu não desse valor se ele facilitasse demais. Ele olhou para Sophie, que havia fechado os olhos, o brilho vermelho ainda constante no seu dedo. Ele me fez trabalhar por isso, mas ficou perto o suficiente para me segurar se eu caísse. É isso que você tem feito, Claire disse, tentando. Ela olhou para Sophie. Ela gosta de você, disse ela. Ela desenhou um segundo retrato seu. Lá em casa. Ainda não deu para você porque acha que o primeiro não é bom o suficiente. O primeiro é excelente, eu disse isso a ela. Um pequeno silêncio. Ela não concorda. Ele sorriu. Foi um sorriso tranquilo, do tipo que não tem nada a provar. Claire inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos nos joelhos. Ela olhava para Sophie, não para ele, quando disse: "Quando eu te vi pela primeira vez no restaurante, quando você saiu atrás de nós na neve com a jaqueta meio vestida, sabe o que eu pensei?" "O quê?" "Pensei que você era o tipo de pessoa em quem eu costumava acreditar." Ela disse isso sem autopiedade, apenas com naturalidade, do jeito que se descreve uma cor. Antes de eu parar. E agora, ela ficou em silêncio por um momento. Lá fora, a tempestade continuava. Ele podia ouvir o vento achando as frestas da janela. Acho que você é o tipo de pessoa que está me fazendo lembrar como acreditar. Ele não respondeu a isso. Não havia nada a acrescentar que não tirasse o valor do momento. Sophie respirava de maneira constante enquanto dormia. Os peixes do aquário moviam-se em seus arcos lentos pela tela. O monitor apitava seu relatório calmo e regular. Lá fora, a neve caía e continuava caindo, cobrindo o estacionamento, as ruas, os bancos do parque e o escorregador para onde Sophie voltaria dali a uma semana, atacando-o pelo ângulo ideal, cobrindo tudo por igual, do jeito que o clima faz, sem distinção ou preferência. E pela manhã, o sol iluminaria tudo da mesma forma. A primavera chegou tarde a Aspen Ridge, do jeito que sempre faz naquela parte do país, de má vontade, aos trancos e barrancos, com frentes frias em abril que faziam as pessoas se perguntarem se ela realmente se daria ao trabalho de chegar. E então, num dia em maio, as árvores floresceram de uma vez. O parque ficou verde e as crianças estavam de volta ao parquinho. Sophie desenvolvera um novo e poderoso interesse pelo escorregador. Não o comum, mas o espiral, o qual ela atacava com ferocidade estratégica, calculando o ângulo de aproximação ideal com uma intensidade que Lucy chamava de um pouco assustadora, e Daniel chamava de engenharia. Ela vai construir alguma coisa um dia, disse Margaret,
observando Sophie desmontar e remontar um grampeador que havia sido deixado na mesa da sala de descanso. O grampeador funcionava melhor depois, o que não foi totalmente uma surpresa. Eles iam ao parque aos sábados agora, os 4. Havia evoluído naturalmente, sem precisar ser nomeado. Lucy e Sophie corriam na frente. Daniel e Claire caminhavam atrás num ritmo sem urgência alguma. Conversavam sobre o trabalho, sobre a cidade, sobre coisas que tinham lido, notado ou pensado. Conversavam sobre Walter Howard e sobre Garrett, e sobre os anos que se passaram entre ambos. As conversas eram fáceis da maneira como as conversas se tornam fáceis quando as duas pessoas decidem que a honestidade é menos exaustiva do que sua alternativa. Houve um sábado no final de abril em que choveu de forma constante, uma garoa comum, e eles ficaram no parque assim mesmo porque Sophie e Lucy haviam decidido coletivamente que a chuva não era motivo suficiente para ir embora. Uma posição que nenhum dos adultos tinha energia para contestar. Daniel e Claire sentaram-se no banco debaixo do carvalho, que proporcionava um abrigo imperfeito, e observaram as filhas correrem pelas poças com a alegria contagiante de quem avaliou corretamente que já está molhado e, portanto, não tem nada a perder. Eu costumava pensar em sair de Aspen Ridge, disse Claire. A chuva fazia seus pequenos sons nas folhas acima deles. O que impediu você? Ela pensou por um momento. Sophie gosta do escorregador. Ele sorriu. E o trabalho? Ela disse. E fez uma pausa, observando Sophie e Lucy coordenarem uma aproximação a uma poça particularmente grande. As coisas começaram a parecer minhas. Isso é novo. Demora um pouco para se acostumar. Ele entendia isso perfeitamente. A particular falta de familiaridade com a estabilidade quando se fica sem ela por tempo suficiente. O jeito como você continua esperando que ela se revele temporária, que mostre a pegadinha e lentamente, aos poucos, simplesmente não mostra. Claire passou a trabalhar em período integral em abril. O trabalho dela havia, sem nenhum alarde, remodelado os sistemas contábeis da Carter's Supply de formas que Margaret se referia em particular como embaraçosamente boas. Ela havia flagrado uma discrepância com um fornecedor que custava à loja $400 por mês há 2 anos. Havia implementado um sistema de rastreamento para o inventário sazonal que Daniel vinha querendo configurar desde que abriu a segunda loja. Ela é, Margaret lhe disse com seu jeito caracteristicamente seco, a melhor contratação que já fizemos desde que você me contratou. Eu não contratei você, disse Daniel. Você contratou a si mesma e me desafiou a discutir o que você teve a inteligência de não fazer, Margaret retrucou. Claire havia se mudado em março, do apartamento na Birch Street, para um de 2 quartos na Sycamore, perto o suficiente da loja para ir a pé quando o tempo estava bom. Sophie havia escolhido as cores para o seu quarto, um tom específico e inegociável de azul que ela descrevia como barriga de pinguim, que quando eles pesquisaram, descobriu-se ser algo real, o azul claro e característico da barriga de um pinguim de Humboldt. As paredes foram pintadas de acordo. Sophie aprovou após ficar de pé no centro do quarto por 1 minuto inteiro, girando lentamente, avaliando. Depois disse sim, com a gravidade de uma profissional. E foi isso. Em junho, Claire foi até o escritório de Daniel, fechou a porta e sentou-se na cadeira à frente da mesa dele com as mãos cruzadas. Quero fazer uma coisa, ela disse. Ele esperou. Tem uma mulher chamada Rita que trabalha no turno da madrugada no Quick Mart na rua Dexter. Conversei com ela algumas vezes. Ela tem um filho, um menino de 9 anos. Ela está tentando sair de um apartamento que tem uma energia ruim. O locador não é bom. Ela fez uma pausa. Ela é boa com números. Mencionou que fez contabilidade no ensino médio. Mencionou do jeito que as pessoas falam de coisas das quais já desistiram.
Daniel entendeu onde aquilo ia dar. Você quer saber como ajudar sem fazê-la sentir que está sendo ajudada? Ele disse que pensou em Walter Howard, na tarde no estacionamento, o céu de outono atrás dele. O jeito como ele dissera, preciso de alguém que possa começar na segunda-feira, como se Daniel estivesse fazendo um favor a ele, o que era ou uma mentira generosa ou uma verdade bondosa, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pensou na senhora Pierce, que havia inventado um cargo para um garoto de 12 anos só para que um almoço de graça pudesse parecer merecido. Pensou em todas as pequenas arquiteturas de dignidade que as pessoas constroem umas para as outras, muitas vezes de forma invisível, muitas vezes sem reconhecimento, muitas vezes sem nunca saber se deram certo. Pergunte a ela se ela quer vir para uma entrevista informativa, ele disse. Não é uma oferta de emprego, apenas informações sobre o que fazemos e como fazemos, sem compromisso. Ela pode fazer perguntas, pode decidir que não é para ela, mas ela vem nos próprios termos, pelos próprios motivos. Ele fez uma pausa. E se ela for tão boa quanto você acha que é, teremos uma vaga aberta logo. A contabilidade da segunda loja tem sido uma dor de cabeça desde março. Claire olhou para ele firmemente. Você faria isso? Margaret faria a ligação, ele disse. Seria algo legítimo. Sim, disse Claire. É exatamente isso que eu quero dizer. Ela se levantou. Na porta, ela parou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você deixou o café no banco do parque, você achou que ia funcionar? Ele ponderou sobre isso honestamente. Achei que era tudo o que eu tinha, ele disse. 2 cafés e paciência para ficar sentado. Ela sorriu, aquele tipo de sorriso que levou muito tempo para chegar e, portanto, mereceu o seu lugar. Foi o suficiente, ela disse. Ela abriu a porta e voltou para o seu escritório. Daniel voltou-se para a mesa. Na parede atrás dele, o retrato do rosto dele feito por Sophie, com o nariz ainda definitivamente errado, ganhara a companhia do segundo desenho, o qual Sophie deixara em sua mesa num sábado, sem comentários. No segundo retrato, ela desenhara os 4 pequenas figuras num banco de parque, as árvores representadas como nuvens verdes acima deles, o céu, com o azul particular da barriga de um pinguim. Havia algo nas proporções, o jeito como as 4 figuras estavam levemente voltadas umas para as outras. A forma como os tamanhos não sugeriam nada sobre importância, apenas proximidade. Algo para o qual ele se pegara olhando mais de uma vez nas últimas semanas, tentando entender por que parecia mais preciso do que muitas coisas desenhadas com maior habilidade. Ele pensou em Walter Howard, que falecera silenciosamente em casa há 6 anos vítima de um ataque cardíaco e que nunca soube a proporção exata do que havia feito em um estacionamento numa tarde de outono ao oferecer a um jovem não dinheiro, mas a dignidade do trabalho. Walter Howard, que nunca dissera, estou te ajudando, que simplesmente dissera, preciso de alguém que possa começar na segunda, e olhara para Daniel como se a resposta fosse óbvia. Ele pensou em como as coisas viajam, não em linhas retas, não em gestos grandiosos, mas em pequenas exatidões de tempo e atenção. Um emprego oferecido de forma limpa, um copo de café deixado sem comentários, um retrato colado numa parede, a febre de uma criança cuidada durante a noite sem se cobrar favor, uma entrevista informativa oferecida a uma mulher que trabalhava de madrugada numa loja de conveniência, estruturada como informação, deixando a dignidade da decisão nas mãos dela. Ele pensou em Lucy, que havia dito aos 6 anos de idade, sentada à mesa da cozinha em um pijama de corujas, com uma meia caindo, que talvez a mulher apenas precisasse de mais tempo. Ela estava certa, como costumava estar, com aquela precisão peculiar que as crianças às vezes possuem antes que o mundo as ensine a duvidar daquilo que já sabem. Ele ainda pensava sobre isso quando sua porta se abriu e Margaret apareceu. A Rita Fowler está no telefone, ela disse.
ligando sobre uma entrevista informativa. Uma pausa. A voz dela soa como a de alguém que foi ensinada a esperar menos do que merece. Daniel recostou-se na cadeira. Diga que ela pode vir na quinta-feira, ele disse. Diga que não é uma entrevista. Diga que só queremos mostrar a ela como nós trabalhamos. Margaret olhou para ele por um momento. Aquele seu olhar particular, aquele que reconhecia algo sem fazer muito alarde, e então acenou uma vez com a cabeça, virou-se e foi fazer a ligação. Do lado de fora da janela, Aspen Ridge estava verde e quente, zumbindo com a frequência comum de um dia comum de junho. A loja de ferragens e a cafeteria. A biblioteca ainda lutando por seu orçamento. O parque, onde duas garotinhas provavelmente estavam naquele exato momento debatendo a geometria do escorregador em espiral. As árvores projetando sombra nos bancos abaixo. As estradas que saíam da cidade e voltavam para ela. Tudo seguindo em frente silenciosamente, como a bondade costuma fazer. Sem ser anunciada, sem ser celebrada, apenas presente e persistente, passando de mão em mão através das pessoas que a receberam um dia e descobriram que não podiam guardá-la inteiramente para si.